Fala, senhores, tudo certo com vocês? Galera, para quem está me conhecendo agora, eu sou o Gustavo Gomes, sou engenheiro mecânico e criei esse canal Engenharia da Preparação para mostrar carros para vocês, falar de calibração de motores. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre temperatura de óleo, né? Essa é uma medida muito importante para quem está preparando um motor ou calibrando um motor, é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. E tem vários jeitos de medir, você pode medir no cabeçote, no cárter, isso te gera informações diferentes. Tem também algumas faixas de temperaturas que são ideais, eu vou comentar aqui delas para vocês hoje. Então no vídeo de hoje vai ser um apanhado geral sobre temperatura de óleo do motor, beleza? Bora pro vídeo então. Senhores, primeiro, tem muita gente que sai com o carro e fala: eu não acelero o carro enquanto tá frio. Só que o que essa pessoa faz? Ela olha lá o ponteiro de temperatura da água do motor, né? E a água fria e o óleo frio são duas coisas completamente diferentes, né? O que é importante para você acelerar o seu carro é que o óleo do motor já esteja na temperatura certa, né? A água também é ótimo que esteja na temperatura certa, mas o que vai garantir ali que você não vai ter nenhum problema mesmo de lubrificação é realmente a temperatura do óleo. E o que acontece? Os carros mais antigos, o marcador de temperatura era realmente um marcador de temperatura, né? Você via lá 70 graus, 80, 90 e o ponteiro ficava mostrando exatamente quanto que estava a temperatura de água do motor. Os carros mais novos, a maioria nem tem mais, né? É só um pontinho azul, o ponto certo e o ponto vermelho. No DS3 é assim. Então ele fica, você ligou o carro rapidinho, ele vem, fica na posição ideal. Se você olhar no scanner, o carro ainda às vezes está 70 graus a água do motor e ele já está mostrando que está quente. Então aquele marcador ali de temperatura não é um marcador super preciso que te mostra a real temperatura, né? Ele é um indicador e tem um sinal completamente tratado. Então a temperatura que ele mostra é mais um visor para você do que um monitoramento real da temperatura. Às vezes o carro está 105 graus, ele está pregado no meio. Está 70 graus, ele está pregado no meio. Ele só vai marcar frio quando estiver realmente muito frio e quente quando estiver muito quente. Eu expliquei isso para vocês só para vocês verem que se basear nessa temperatura do marcador não é uma coisa certa a se fazer, né? Porque ali não é uma medição confiável e precisa, assim. Então, galera, se você tem um carro preparado, é muito legal você ver a temperatura de óleo. Aí vai ter mais gente que vai falar: Gustavo, eu consigo ver a temperatura de óleo pelo painel do meu carro mostra lá. A maior parte dos carros que mostra a temperatura no painel hoje em dia não é um sensor e também não é uma temperatura de óleo real. É um modelo matemático que a partir da temperatura da água, temperatura do ar, RPM, carga do motor, ele calcula quanto que seria a temperatura de óleo no kart. É um modelo matemático bem legal, ele é um modelo calibrado também, então a medição dele ali não erra muito, é uma medição bem precisa, mesmo que não tenha um sensor medindo a temperatura do óleo. Agora, o ideal, se você vai ter um carro preparado, é que você coloque um sensor de temperatura de óleo, para você ter a leitura real e aí saber se o óleo está realmente na temperatura certa, se está muito quente, muito frio. Vou explicar aqui para vocês como que eu gosto de fazer isso. Vamos lá. Então, galera, primeiro, você pode medir a temperatura em diversos pontos. Você pode colocar um sensor de temperatura de óleo para medir no cabeçote, no cárter, em algum duto especificamente ali. As medidas que são tomadas mais como referência são a temperatura no cárter, que é onde o óleo está mais frio no sistema todo, e no cabeçote, que geralmente é onde o óleo está mais quente do sistema todo. Se você pegar alguns carros americanos, assim, é legal que o carro tem sensor de temperatura de óleo real e ele mostra no painel as duas temperaturas, né? Muito completão assim, né, esse tipo de carro. Então, se você vê no cárter, geralmente fica uns 20 até 25 graus mais fria no cárter do que no cabeçote. No meu DS3 eu tinha receio do óleo estar ficando quente por eu ter preparado ele, alguma coisa assim. E eu falava: será que precisa instalar um radiador de óleo? Se você instala um radiador de óleo no seu carro e deixa ligado o tempo todo, você pode acabar com o seu motor. Porque se o óleo fica frio demais, ele não lubrifica bem e aí você vai acabar literalmente com o seu motor.
Então, antes de instalar um radiador de óleo, você precisa conferir se a sua temperatura de óleo realmente está ficando muito alta. E se ela estiver alta de verdade, você precisa também ter algum controle disso, né? Porque quando o carro está frio, você precisa deixar fechado o radiador de óleo para que esquente rápido o óleo e depois só você começa a passar. Então, não é uma coisa fácil de fazer, não é só ligar lá o radiador de óleo e pronto. Eu decidi que eu ia colocar um sensor de temperatura de óleo no DS3. Decidi que eu ia colocar no cárter, porque é uma medição que para mim é mais confiável, assim, ela te traz mais noção do que está acontecendo com o motor, né? Eu deveria fazer o quê? Fazer um furo no cárter, colocar o sensor ali? Tem uma opção mais legal que é no próprio bujão, a tampa ali por onde você tira o óleo do motor, você já pode comprar um bujão com uma rosca dentro e colocar o sensor por ali. Então foi isso que eu fiz no meu carro. É um bujão já com um sensor, então eu não precisei furar o cárter nem nada assim. Eu recomendo que vocês façam do mesmo jeito, ou tem gente que também coloca aquele sanduíche plate no filtro de óleo e ali já consegue também medir legal a pressão e a temperatura do óleo. E faixas de temperatura que é normal você ler num relógio desse tipo. Eu pensava que o óleo ia ficar aí trabalhando em 90 graus, 100 graus, só que não. Quando eu instalei, eu até me surpreendi, depois eu fui estudar mais a fundo sobre temperatura de óleo. Se você for pesquisar aí, pelas normas modernas, os fabricantes de óleo consideram que ele está numa temperatura ideal de trabalho, acima de 65 graus no cárter. Então é uma temperatura baixa, assim, né? Você fala, nossa, só 65? Sim, porque se ele está a 65 no cárter, no cabeçote, ele vai estar lá em torno de 85, às vezes até 90 graus. O meu DS3 ele tem um trocador de calor entre água e óleo. Esse trocador de calor faz com que a água e o óleo fiquem na mesma temperatura, sempre. E é muito legal, esse tipo de trocador é mais legal, inclusive, do que um radiador. Porque quando o carro está frio, você fecha a válvula termostática do sistema de arrefecimento, a ventoinha está desligada, obviamente, e a água do motor esquenta rapidinho. E conforme a água esquentou, a água começa a esquentar o óleo também. Então, quando tem esse tipo de trocador de calor, é bom tanto para o óleo já esquentar rápido, quanto para, se por algum motivo o óleo começar a esquentar muito, a própria água do motor rouba calor do óleo e já refrigera o sistema de lubrificação do motor também, entendeu? O trajeto que eu faço hoje em dia com o DS3 é ligar o carro, saio e já estou direto na Anguera aqui, que é do lado de casa. Então, quando eu saio, o carro demora para esquentar a água do motor e depois que esquentou a água, vai ainda uns 8, 10 minutos para esquentar o óleo também, né? Demora bastante para esquentar, principalmente se você vai dirigindo na casquinha assim e num lugar com bastante ventilação. Eu, que antes esperava às vezes 5 minutos para acelerar o carro, depois que eu coloquei esse relógio, eu passei a esperar 12, às vezes 15 minutos para acelerar o carro, para saber que o óleo já ia lubrificar legal. A temperatura do óleo ela é muito legal de saber, porque a viscosidade está diretamente atrelada com a temperatura. Então, quando você tem uma temperatura mais baixa do óleo, ele fica mais viscoso, assim, ele é um líquido mais grosso, né, por assim dizer. Com um óleo muito viscoso, a bomba de óleo tem mais dificuldade para empurrar esse óleo pelas galerias e o óleo também não lubrifica tão bem. Por exemplo, uma corrente ali do motor, que é onde precisa que o óleo esteja já bem fino para lubrificar. Por isso que alguns carros, quando está frio, faz bastante barulho, às vezes do cabeçote, sabe? Enfim, da corrente. E depois, quando fica quente, para de fazer, porque aí quente o óleo lubrifica melhor essas peças. Problemas que o óleo frio vai te trazer é justamente esse. É uma lubrificação ineficiente do motor e por aí vai um desgaste prematuro, tanto do cilindro como da corrente, quanto de outras partes internas do motor. E ainda um consumo excessivo de combustível, né? Porque a bomba de óleo ela é mecânica e ela está fazendo muito mais força quando o óleo está frio do que quando o óleo está quente, justamente por essa mudança de viscosidade. Acima de 65 graus, a gente já considera o óleo ótimo no cárter, tá? Para trabalho. E aí, até qual temperatura, né? O que é uma temperatura máxima aí de óleo? Mesma coisa, galera, esses óleos novos que eu tô falando, né? Sintético, de norma API SN para frente, aí, que são os mais modernos, eles toleram bem também altas temperaturas. Então, é um óleo que até 100 graus ele está super confortável para trabalhar. E ele tolera por curtos períodos picos de temperatura de 110, 115 graus
sem sofrer nenhum tipo de dano. Agora, se o motor fica constantemente, fica vários minutos ali acima de 115 graus, aí as moléculas do óleo já começam a sofrer uma degradação irreversível, né? Quando a temperatura sobe de verdade, 120, 130 graus, você tem uma quebra das ligações químicas ali da molécula do óleo, e aí é uma quebra irreversível, né? O óleo não volta nunca mais a ser o que ele era antes. Então, se você der um pico ali de 130 graus e ficar um tempo lá, você está destruindo realmente o óleo do seu carro e ele perde completamente o poder de lubrificação dele. Ele vira como se fosse uma água. Ele perde completamente a viscosidade. Um, por estar quente, e dois, por ter ocorrido essa quebra das moléculas. É normal o óleo do motor ficar quente, mesmo num motor preparado? Tipo assim, eu preparei o meu DS3, agora o óleo vai esquentar mais do que esquentava o original? Não, não é normal, galera. O óleo só vai esquentar de verdade, assim, num dia que tem ventilação, num lugar que está ventilando, uma temperatura legal. Óbvio que no trânsito parado esquenta o óleo, mas é porque esquenta o motor inteiro, esquenta tudo, é uma condição de baixa ventilação. Agora, acelerando na estrada, pé no fundo, o óleo não fica quente, mesmo em um carro preparado. Por quê? Porque assim, se você vai gerar calor no motor, esse calor ele vai para o sistema de arrefecimento, que é o sistema que tem que roubar calor do motor, e não para o óleo. Se o óleo começar a esquentar demais, você já sabe que alguma coisa muito errada no seu carro está acontecendo. Então você provavelmente está tendo atrito de metal com metal. Por algum motivo você perdeu ali o filme de óleo de lubrificação e raspou anel com a parede do cilindro, raspou o pistão com a parede do cilindro, a bronzina no virabrequim, alguma coisa assim. E isso que esquenta o óleo e esquenta muito rápido, né? Então, se o seu motor tem as folgas de montagem todas corretas, você não vai ter esse problema de aquecimento de óleo. Eu já vi alguns vídeos, motor AP turbo que o cara montou, aí ele dá uma acelerada assim, 15 segundos, o óleo bate 130 graus e o cara tem que tirar o pé para esperar o óleo esfriar. Aí ele, tá faltando um radiador de óleo. Não, não está faltando um radiador de óleo, está errado a folga de montagem desse motor. O radiador de óleo ele serve para quê? Para um carro de circuito, que vai dar várias e várias voltas no cacete, e aí você precisa que realmente muito calor seja dissipado, seja dos freios, seja do radiador e seja também do óleo, entendeu? Um carro preparado normal, não é normal que o óleo esquente tanto. Eu já falei em um outro vídeo também, mas não é indicado você mudar. Preparei o meu motor, vou mudar a viscosidade do óleo. Não é indicado que você faça isso, tá? Inclusive o óleo original ele foi calculado para suprir o motor nas piores condições, nos piores casos. Então, se a Honda fala para você usar tal óleo, a Toyota fala para você usar tal óleo, pode usar que esse óleo aí foi testado nos piores casos e ele funciona perfeitamente para o seu motor. O indicado de mudar a viscosidade do óleo é só quando você vai ou girar mais RPM no seu motor, ou você fez a troca de peças internas mesmo e agora está com folgas diferentes das originais, né? Então, sei lá, você colocou um pistão forjado, agora tem uma folga bem maior, ou uma bronzina que é diferente e precisa de um óleo mais grosso para manter ela. Aí sim você troca de óleo para um mais viscoso, né? Fechou, senhores? Acho que o que eu tinha para falar de temperatura de óleo é mais ou menos isso. Então essa faixa ideal aí seria de 65 graus no cárter, né? Até uns 100 graus no cárter, tá ótimo. O óleo vai durar os 10 mil quilômetros se ele está trabalhando dentro dessa faixa aí. E galera, mantenham sempre a troca de óleo do carro de vocês, é fundamental. É o segredo de um motor durar bastante e ser confiável é que você use um bom óleo e faça as trocas regulares. Tem pessoal aí que é fanboy de algumas marcas para preparação. Eu sou contra usar qualquer aditivo de óleo, né? Outros que não são considerados aditivos de óleo são condicionadores de metais. Também não acho legal usar, né? O pessoal da indústria também não recomenda. Porque o óleo por si só, de uma norma boa, um óleo moderno, ele já é muito bom, ele já garante plena lubrificação do motor, você não precisa colocar mais nada nele. Certo, senhores? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever. Se tiver alguma dúvida sobre óleo, pode mandar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Demorou?